Muito bem, o inverno está chegando por aí, né? Mas já estamos com frio, quer dizer, as novidades acontecem também na natureza. Mas nós também estamos, né, Lília? Tudo bem? Boa semana para todos nós, né? Ótima semana para todos nós. E nós estamos aqui também hoje inaugurando um novo estúdio, um ano depois da tua presença no programa. Um ano, exatamente, né? A nossa mudança aqui, né, sendo firmada na comemoração do meu primeiro ano aqui de Economia e Desenvolvimento. Um novo cenário. Novo cenário, com muito prazer. Há 4 anos esse programa começava aqui, tendo aí a editoria do Lucas, né, da Overgood, e na verdade nós apostávamos realmente nesta progressão, nesse planejamento de crescermos cada vez mais. Não só para oferecer para vocês conteúdo de qualidade, porque a televisão no Brasil, de um modo geral, né, não vou generalizar, não tem muito conteúdo. Então, na verdade, nós temos esse compromisso de passar conteúdos para vocês. Não só o conteúdo em si, mas o conteúdo acompanhado também de uma boa imagem, de uma boa edição e de um cenário que seja um cenário também que também crie alguma possibilidade das pessoas verem alguma coisa de termos de futuro. Aqui é um cenário que é agradável, né? Que enfatiza as pessoas que estão aqui, sobretudo, mas que, sobretudo, tem esse compromisso, quer dizer, traz esse compromisso nosso de manter o conteúdo, de ampliar, inclusive, a ampliação do sinal. Nós estamos providenciando isso e teremos novidades na semana que vem, né? Muitas novidades, com certeza, uma maior abrangência também, né? Para que nós também possamos atingir outros telespectadores. É verdade. E quero agradecer aí aos nossos parceiros de sempre, que é a Nardon Nasi, Auditores e Consultores, a Planalto, Conectando Destinos e Conectando Pessoas, Sulpetro, em favor da revenda do consumidor gaúcho, e Celulose Rio Grandense, que está conosco aí há bastante tempo, acreditando neste projeto, né? Que é justamente fazer um programa de televisão que traga novidades para vocês, que aponte caminhos. Aqui a Lília, a partir do momento em que nós abrimos espaço para o coaching, né, que o coaching é exatamente isso, né? A minha área econômica também a economia tem o seu lado humanitário, porque a economia, se não fosse a economia, o que seria de todos nós? Então a economia tem um lado dela que é exatamente preocupada com as pessoas. Ela não se preocupa apenas na questão da produção, na questão industrial, na questão dos grandes investimentos, não. Atrás de tudo isso aí está o quê? As pessoas, que a razão de tudo somos todos nós, né? São seres humanos, é a civilização a qual nós fazemos parte. Então, nós temos sempre esse compromisso, um compromisso renovado a cada semana. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre um assunto que preocupa todos nós. Eu me lembro que na década de 80 e 90, enfim, quando se fazia pesquisas para saber qual era o problema que a população enfrentava, o primeiro lugar disparado sempre foi inflação. Depois vinha lá saúde, segurança, educação. E hoje o grande problema disparado, né, é a questão da segurança pública. Nós vivemos hoje no mundo aqui, não é só no Brasil, nós vemos pela televisão, em qualquer lugar do mundo, a segurança está em xeque. A segurança é hoje uma grande tragédia da humanidade. Quer dizer, por as razões várias, sociológicas, psicológicas, guerras religiosas, enfim, todas essas questões, a crise da família, né? A questão da própria liberalidade da própria mulher no mercado de trabalho, quer dizer, essas coisas que aconteceram ao longo dos últimos 30, 40 anos e que ainda não foram muito bem deglutinadas pela civilização, e isso aí é um processo todo que ainda está em marcha. De qualquer maneira, hoje a criminalidade está não só nas zonas urbanas, mas nas próprias zonas rurais, né, Lília? Em pequenas localidades de 20 mil, 30 mil habitantes. Não escolhe hora nem lugar mais. A OAB fez outro dia uma audiência pública e tentou tratar, e claro, tratou sobre segurança pública aqui na Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. E lá esteve o Magno Eltz, que está aqui conosco hoje. Magno, professor, prazer em tê-lo aqui. Muito prazer em estar no seu programa. E esse é um assunto importante, né, Magno? Por exemplo, lá, porque eu sei que como professor, a tua preocupação é a questão do custo social que emana da criminalidade. Fala um pouquinho sobre o que tu passou lá na OAB. Certo. Bom, a pesquisa que me foi solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil tem como condão o custo social do crime, sendo que esse custo social ele é feito justamente para balizar. Olha, se nós temos um investimento X em policiamento, em ostensividade ou em própria proteção privada de nossos lares, qual, por outro lado, o custo que vem sendo gerado pela falta de uma efetividade do policiamento
em relação aos crimes que vêm sendo desenvolvidos no nosso estado. Essa pesquisa tomou por base os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma equipe multidisciplinar envolvendo universidades, policiamento e instituições de todo o Brasil, que em 2014 ela chegou num dado impressionante de 5,4% do PIB brasileiro de custo, tá? Sendo que esses 5,4% representam 192 bilhões de reais, isso em 2014, que são os dados mais atuais que nós temos, e apenas em perda de capital humano, ou seja, mortes, nós temos um custo estatístico de uma vida humana de 114 bilhões de reais. Então, o que a Ordem dos Advogados me solicitou foi fazer uma equiparação desse custo brasileiro, né, com esses dados de 2014, para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, os principais indicadores que são avaliados para se chegar a esse custo do crime são dados de segurança privada, ou seja, o investimento que se deixa de embolsar em outros setores, mas que é aplicado em segurança privada face à ineficácia do poder público em administrar a segurança no território nacional, ou no caso no território estadual. A contratação de seguro de roubos e furtos, que é outra preocupação do privado em arcar com mais custos para se prevenir dos inevitáveis roubos e furtos que são gerados face à ineficácia do Estado para prevenir esses crimes, e os gastos do sistema público de saúde, que são tidos como um reflexo também da criminalidade. Ao passo que a gente tem mais crimes violentos, a gente tem uma expansão dos gastos públicos com a saúde. Então, foi feita uma dosimetria desses dados em relação à participação do nosso Estado no mercado, nesse ano de 2014, tanto na parte de seguros contra furtos e roubos, quanto à questão da segurança privada, quanto à questão dos custos de saúde, e se chegou aos seguintes dados. No ano de 2014, né, em relação à participação do nosso Estado nesses indicadores, tomando por base esse estudo nacional, a gente tem aproximadamente 11 bilhões de perda de capital humano, 2,6 milhões com segurança privada e 1,2 bilhões em relação a seguros, sendo que 101 milhões foram gastos em relação ao SUS. Ou seja, fazendo um cálculo aproximado, a gente tem aqui em torno de 3,8, ou seja, 3,9% do PIB gaúcho gasto com os custos sociais da perda de segurança em relação à efetividade da segurança pública do nosso Estado. E uma coisa interessante, né? Isso do ponto de vista financeiro. Veja bem, 190 bilhões em termos nacionais, isso significa praticamente a mesma coisa que o déficit público apurado agora pelo novo governo, né? Em que o governo anterior entregou o governo, ou seja, 200 bilhões de déficit este ano. Realmente isso é uma tragédia. Mas maior tragédia, né, Lili, é tudo que está atrás disso, ou seja, a destruição de sonhos, destruição de famílias, de vidas, enfim, a desestruturação na família que a criminalidade impõe. Quer dizer, a gente vê, essa semana eu acompanho, como eu estou mais ou menos repousando de uma cirurgia de hérnia que eu fiz, eu comecei a ver muitos canais de televisão. E a maioria dos grandes canais hoje nacionais, eles não podem fugir disso, né? Quer dizer, dão ênfase, destaque para esse aumento da criminalidade. É criminalidade que não acaba mais. Quer dizer, então nós estamos vivendo um genocídio. Na verdade, nós estamos vivendo um genocídio pior que as guerras que existem atualmente. E, inclusive, Silvio e telespectadores, na vinda para cá, Magno, até comentei anteriormente, que o Brasil está entre os 7 primeiros em um ranking de 95 países no índice de homicídios. E somos o 3º país, né, à frente em homicídios entre jovens. Então, quer dizer, a gente tem toda uma causa social aí de bastidor que precisa ser acionada, a questão educacional, né? Então, cada um de nós realmente tem um grande desafio nas mãos aí, porque se nós esperarmos pelo governo, assim como tu comentaste, né, Silvio, no teu comentário, realmente vai ficar complicado. Nós somos reféns hoje. Só para fundamentar o que a Lília falou e o Magno, por exemplo, assim, em termos estatísticos, essa estatística de criminalidade se dá numa relação de quantos por 100 mil. Né? O Brasil tem 30, algumas capitais, alguns lugares 32, 33
mortes por 100 mil habitantes, enquanto, por exemplo, na França é 1, nos Estados Unidos é 2, 3, quer dizer, é muita coisa. Nós temos aqui um grau extraordinário de tragédia que, enfim, compõe a cultura da sociedade brasileira hoje. E vale lembrar que os dados estatísticos que nós temos, eles são uma cifra baseada em boletins de ocorrência, sendo que esses boletins de ocorrência nem sempre são... Refletem a realidade. Exatamente. Eu busquei dados no aplicativo Onde Foi Roubado, que é uma ferramenta de autodeclaração dos usuários, e esse aplicativo, em menos de um ano, teve 3.819 ocorrências, e dessas 3.819, apenas 56,4 ocorrências são declaradas pelos usuários como boletim de ocorrência. Ou seja, daquele que chegou no aplicativo e teve a coragem de se autodeclarar furtado, roubado ou tendo algum tipo de lesão causada pela criminalidade, apenas 56% acabaram levando isso à polícia. Isso quer dizer que muito menos casos chegam como boletim de ocorrência. Então, essas estatísticas que a gente apresenta aqui, elas podem representar apenas 1/3 ou até Metade? Menos. Um pouco mais. A metade, mas pensando que essa metade é uma porcentagem já pequena em relação a que se autodeclaram na internet. Claro, evidente. A gente pode chegar até 30% Isso da mostra também a falência do Estado, né? Quer dizer, as pessoas não vão porque não acreditam que o Estado vai tomar providência. E aqui no Brasil é assim mesmo, quer dizer, nós vemos criminosos com 30 anos de cadeia, tendo progressão de pena, vão acabar com 5, 6 anos. Então é inacreditável. E o nosso Código Penal é de 1940. 1940. Quantos anos dá daí? Pelo amor de Deus, quer dizer, então nós temos que abrir os olhos, né, e Magno, para que nós temos que atualizar também a nossa legislação. A Constituição de 1988 tem algumas cláusulas pétreas, por exemplo, a questão, eu nunca me defini na questão de pena de morte ou não, mas há certos crimes tão hediondos que não tem outra saída que não a pena de morte. E para você alterar, não só digamos, imaginar que possa ter uma possibilidade de pena de morte ou aumentar as penas, a cláusula da Constituição são pétreas, ou seja, a cláusula pétrea é aquela que só pode ser mudada com uma nova Constituição e não com uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional você leva para o Congresso aprova com tantos terços, aprova. Agora, uma cláusula pétrea só com uma nova Constituição, quer dizer, tem que criar uma Constituinte exclusiva para isso, para alterar, que é muito mais complicado. Exatamente. Silvio, eu gostaria de complementar essa questão da pena de morte ou tipo de pena aplicável. Teve um estudo do Prêmio Nobel Gary Becker, que ele traz justamente no seu artigo Crime e Punição, que o agente criminoso ele leva em conta o tipo de pena, né, se é uma pena leve, grave, o regime de encarceramento que vai ser feito, se é aberto, se é semiaberto ou fechado, porque ele tem essa notícia recorrente no jornal. Ele tem quem informe ele, né? Ele leva em conta a probabilidade de ser pego pelo policiamento. Então, quando a gente fala que há um grande déficit de policiamento, a gente está passando para os potenciais criminosos que sim, talvez valha a pena cometer um ilícito pela baixa probabilidade de ser pego. E ainda o judiciário, ele contribui ao não aplicar penas utilizando uma série de garantias que são dadas pela Constituição e pelo Código Penal. Fora a interpretação pessoal do juiz, né? Exatamente, que conta muito. Ele passa essa imagem para o indivíduo, se ele tem ou não uma boa ou uma má probabilidade de ser punido efetivamente pelo Estado. Então, são várias camadas de uma grande cebola que a gente pode estudar para ver a efetividade do Estado ou não, de acordo com a legislação posta. É uma pena. Tomara que nós possamos mudar um pouco essa... Nós temos muita questão aí que diz respeito a essa questão da aumento da criminalidade, a ideologia política que se implantou no Brasil. Você sabe muito bem de que eu me refiro. Então, tem que acabar com isso também. Obrigado, Magno. Vai vir outras vezes aqui, tá? Obrigado, com certeza. Bom, rápido intervalo, já voltamos.